Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Now, some time ago, when the order was set to the church, I do believe in speaking in tongues and interpretation and all the fine spiritual gifts that's ordained of God to be in the church. Agora, ali, algum tempo atrás, quando a ordem foi estabelecida, a igreja, sem dúvida que creio em falar em línguas, em interpretação e todos os ótimos dons espirituais que estão ordenados por Deus para estarem na igreja. But we are living in a day just like it was in the Bible time, where the churches, now you notice Paul, he founded the church at Ephesus, the Ephesian church, which is a well-established church. Porém, estamos vivendo num dia exatamente como foi no tempo da Bíblia, onde as igrejas... Agora notem, Paulo, ele fundou a igreja em Éfeso, a igreja de Éfeso, que foi uma igreja bem estabelecida. Did you notice? We believe that Paul, and did say so himself, that he spoke with many tongues. And we know that he had gifts of tongues, not ones that he had learned, but those who were spiritually given to him, because how he speaks it in Corinthians there. Vocês notaram? Cremos que Paulo, e ele próprio disse assim, que ele falava em muitas línguas, e sabemos que ele tinha dons de línguas. Não as que tinha aprendido, mas aquelas que lhe foram dadas espiritualmente pela forma como ele fala ali em Coríntios. And to save time, I'm not just turning in the Bible and reading it for you, because it would make our stay here too long tonight, as I don't have too much time. And now, but just so that you can openly see. E para poupar tempo, não abrindo a Bíblia e lendo para vocês, pois isto tornaria nossa permanência aqui longa demais esta noite, visto que não tenho muito tempo. E agora, mas apenas para que vocês possam ver abertamente. Now, Paul never one time had to speak to the Ephesian church or to the Roman church or any of those other churches about their spiritual gifts, about how to put them in order. But he did have to speak to the Corinthians continually about it, because they made it an issue all the time. Agora, Paulo nenhuma vez teve de falar à igreja de Éfeso ou à igreja de Roma ou a qualquer daquelas outras igrejas sobre os dons espirituais delas, sobre como colocá-los em ordem, mas teve de falar aos coríntios continuamente sobre isso, porque eles criavam problema constante com isso. And Paul said when he come among them, if they found out that one had a tongue and one had a psalm, and he thanked the Lord for all their fine gifts and things like that. E Paulo disse, quando esteve entre eles, se verificassem que um tinha língua e um tinha salmo, e agradeceu ao Senhor por todos os ótimos dons deles e coisas do gênero. And if you notice in the first chapter or two of Corinthians, Paul was telling positionally what they were in Christ, how they were positionally in Christ. E se notarem, no capítulo 1 ou 2 de Coríntios, Paulo estava lhes dizendo qual era a posição deles em Cristo, como eles estavam posicionalmente em Cristo. Then after he told them, then like a father, he began to let the whip down on them and say, I hear there's contentions among you, and I hear that you get drunk at the Lord's table. Então, depois que lhes disse, então, como um pai, ele começa a descer o chicote neles e diz, ouço que há contendas entre vós, e ouço que vos embriagais à mesa do Senhor. He didn't unchristianize them.
And don't you, brethren, do that. Unchristianize them. But it's the way they're behaving themselves in the house of God. That's where it's at. Ele não os descristianizou. E não venham a fazer isso, irmãos, descristianizá-los, mas era a maneira como se comportavam na casa de Deus. É aí que está. Now, I would say this, that as Paul of old said, that when you come together, if one speaks, let another interpret. There be no interpreter, then hold your peace. But if there be an interpreter, Agora, eu diria isto, que como Paulo de outrora disse, que quando vos ajuntais, se um fala, que outro interprete. Se não houver intérprete, então fique quieto. Porém, se houver intérprete... now, I've watched the church here, and I've seen you grow up. I've seen many spiritual gifts operating among you. Frankly, one I had to come to Brother Neville about with a word from the Lord to correct him on something that he was doing. Agora, tenho observado a igreja aqui e os tenho visto se desenvolverem. E tenho visto muitos dons espirituais operando entre vocês. Francamente, um acerca do qual tive de procurar o irmão Neville com uma palavra do Senhor para corrigi-lo em algo que ele estava fazendo. And if the Lord, the Holy Ghost has made me an overseer of the flock, then it's my duty to tell you the truth. And I'm very grateful to Brother Neville. He heeded to the truth. I can only say it as he tells me. E se o Senhor tem, o Espírito Santo me fez supervisor do rebanho, então é meu dever dizer-lhes a verdade. E estou muito agradecido ao irmão Neville. Ele atendeu a verdade. Só posso dizê-la conforme ele me diz. Now on this, as I've noticed your church growing, and noticed it, and in the church, here's the way we had it first, and this is the way we want it again. Agora, sobre isto, como tenho notado a igreja de vocês crescendo, e notei isto, e na igreja, aqui é a maneira como tínhamos no começo, e esta é a maneira como nós queremos novamente. Now, if you don't watch when babies, the first thing a baby does is try to talk when he can't talk. See? He makes a lot of bubble and noise and so forth, but he thinks he can out-talk the preacher at that time. Agora, se não vigiarem, quando os bebês... A primeira coisa que um bebê faz é tentar falar quando não pode falar. Estão vendo? Ele faz bastante ruído e barulho e assim por diante, mas acha que está simplesmente que pode falar mais que o pregador nessa fase. Well, we find that not only in the natural life, but we find that in the spiritual life also. It's a little one. Bem, encontramos isso não somente na vida natural, mas encontramos isso na vida espiritual também. É uma criancinha. And if you try to correct that baby and spank him a little bit because he's gooing and trying to talk, you'll ruin the child. See? And you'll hurt him. E se tentarem corrigir esse bebê e lhe derem umas palmadas porque está fazendo gu e tentando falar, vocês prejudicarão a criança, vejam, e a prejudicarão. And it's best to let that baby grow a little while until he actually can speak his words right, and then tell him when, not when Papa's talking or when Mama's talking, but when it's appropriate time, let him have his say. Do you understand me? Now, let him talk when his time comes to talk. E é melhor deixarem esse bebê crescer um pouco até realmente poder falar certo suas palavras. E então lhe dizer quando. Não quando o papai está falando ou quando a mamãe está falando, mas quando for o tempo apropriado, deixem-no falar. Vocês me entendem? Agora, deixem-no falar quando chegar sua vez de falar. Now, if I've ever had anything that's been a thorn in my flesh out in the meeting, is someone to rise up when I'm speaking and then give a message in tongues and break the spirit. Agora, se já tive algo que tem sido um espinho na carne em reuniões externas, é alguém se levantar quando estou falando e então dar uma mensagem em línguas e interromper o espírito. I've just come out of a meeting in New York and different places to where ministers let that go on time after time, and it's nothing but a confusion.
Acabo de chegar de um encontro em Nova York e diversos lugares onde os ministros deixam isso acontecer vez após vez e não passa de confusão. See, when God is dealing in one line of thought, he would be defeating his own purpose if he's trying to get a line of thought to you, to the congregation, to make an altar call and something butt in. Vejam, quando Deus está tratando em uma linha de pensamento, ele estaria frustrando seu próprio propósito se estivesse tentando trazer uma linha de pensamento a vocês, à congregação, para fazer um apelo ao altar e algo se intrometesse. For instance, like this, we're sitting at the table talking, and we're talking about the Lord, and Junior runs into the table real quick, takes all the attention away from what we're doing, and hollers, scream out, "Dad, Mom, my, I just hit a home run down to the team and we doing all this, that, and the other." And when we're right on a real, right down sacred subject. Por exemplo, assim, estamos sentados à mesa conversando e estamos falando acerca do Senhor, e Júnior corre até a mesa rapidamente, tira toda a atenção do que estamos fazendo, dá um grito, "Papai, mamãe, que coisa, que coisa! Acabo de marcar um ponto no time e fizemos tudo isto, aquilo e aquilo mais." E quando estávamos justamente num assunto muitíssimo sagrado. Now, him hitting a home run, that's all right. At the baseball game, that's all right. But he's out of order when he breaks in on the message that we're talking about. Let him wait till his time comes and then tell us what he did at the baseball game. Agora, ele marcar um ponto, tudo bem. No jogo de beisebol, tudo bem. Mas ele está fora de ordem quando chega com alvoroço em meio à mensagem que estamos falando. Que ele espere até chegar a sua vez e então nos diga o que fez no jogo de beisebol. Now that's just the same thing we find with gifts today. That's the reason God cannot trust too many spiritual gifts with people. They don't know how to control them. That's what's the matter today. The reason we don't have no more than we do. Agora, é a mesma coisa que constatamos com os dons hoje. Essa é a razão por que Deus não pode confiar muitos dons espirituais às pessoas. Elas não sabem como controlá-los. Esse é o problema hoje, a razão por que não temos mais do que temos. And we do find there's a lot of impersonation of spiritual gifts. But I don't believe that's so here in our church. I'm thankful for that. I don't believe it's an impersonation at all. I believe we have genuine gifts, but we must know how to control those gifts. Então, verificamos que há muita imitação dos dons espirituais. Mas não creio que seja assim aqui em nossa igreja. Estou agradecido por isso. Não creio que seja imitação de modo algum. Creio que temos dons genuínos, mas precisamos saber como controlar esses dons. Then when you go to doing something good, just like you was working for a boss, and you start out on the first year job and you're willing to take orders, then the boss has confidence in you and will keep raising you up to a higher office all the time. E então, quando se põe a fazer algo bom, do mesmo modo que se estivesse trabalhando para um chefe e começasse no primeiro dia do seu emprego e estivesse disposto a receber ordens, então o chefe terá confiança em você e continuará a promovê-lo a um cargo sempre mais elevado. Now, I believe that time has struck the Branham Tabernacle. To know what to take the gifts that God gives us, that God can trust us with something even greater than what we have got. Agora, creio que essa hora chegou para o Tabernáculo Branham para saber para usar os dons que Deus nos dá, de modo que Deus possa nos confiar algo até mesmo maior do que temos. But we cannot go along and you see a man that's always have to be telling him and everything. And remember, the spirit of the prophets is subject to the prophet, says the scripture. Mas não podemos prosseguir. E você vê um homem a quem sempre se tem de dar ordens e tudo mais, e lembre-se, o espírito dos profetas está sujeito ao profeta, diz a Escritura. When you see a man that you have to correct, or a woman, and that person gets out of order, and then you're telling him the scriptural truth, then it shows that the spirit that's on him isn't of God.
Quando você vê um homem a quem tem de corrigir, ou uma mulher, e essa pessoa sai da ordem, e então você está lhe dizendo a verdade bíblica, então isto mostra que o espírito que está neles não é de Deus. Because the Bible said the spirit of the prophets are prophesying, that's testifying, preaching, speaking in tongues, or whatever it is, because tongues interpreted is prophecy. So it's subject to the prophet, and the word is the prophet. Porque a Bíblia disse o espírito dos profetas, ou profetizar, que é testificar, pregar, falar em línguas ou o que seja, porque línguas interpretadas são profecia. Então, isso está sujeito ao profeta, e a palavra é o profeta. So we see that it's out of order for a man or a woman to jump up and give a message, no matter how much they want to do it, while the preacher is in the pulpit. Assim, nós vemos que está fora da ordem um homem ou uma mulher se levantar de repente e dar uma mensagem. Não importa o quanto queira fazê-lo, enquanto o pregador está no púlpito. Now, I suggest this for the Branham Tabernacle, that being that our gifts that we find, and we have some very fine gifted people here. Now, each one of those gifts are a ministry of their own. Agora, sugiro isto ao Tabernáculo Branham, que sendo que nossos dons que encontramos, e temos ótimas pessoas com dons aqui, agora, cada um desses dons é um ministério próprio. They are gifts just like preaching is a gift, like healing is a gift, like other things are gifts. These are gifts. They are ministries of their own. And each man is commanded to wait on his own ministry. São dons, exatamente como pregar é dom, como cura é dom, como outras coisas são dons. Estes são dons, são ministérios por si próprios, e a cada homem está ordenado esperar em seu próprio ministério. Therefore, let the Branham Tabernacle be operated like this. And in the day, especially this day, when we've had so much I don't want to say this, but so much make-believe. Portanto, que o Tabernáculo Branham seja operado assim, e no dia, especialmente neste dia em que temos tido tanto, não quero dizer isto, mas tanto fingimento. We don't want make-believe. No man, no honest person wants to have a make-believe. If we can't have the real, let's not have any at all. Let's wait till we do get the real. Não queremos fingimento. Nenhum homem, nenhuma pessoa honesta quer ter fingimento. Se nós não podemos ter o real, não tenhamos nada, em absoluto. Esperemos até conseguir o real. I believe you men would agree with that. We don't want nothing make-believe. Brother, we can't start on make-believe something and leave in this world. We got to have what's real, what's genuine. If we haven't got it, let's wait till we do get it and then say something about it. See? Agora, creio que vocês concordariam com isso. Não queremos nada fingido. Irmãos, não podemos começar a fingir alguma coisa e estar partindo deste mundo. Temos de ter o que é real e o que é genuíno. Se não temos, esperemos até recebermos e então digamos algo a respeito. Estão vendo? Now, I would say, let all these men and women who speak in tongues and prophesy and give messages, and I'm believing with you men that they are genuine. Agora, eu diria que todos estes homens e mulheres que falam em línguas e profetizam e dão mensagens, e estou crendo com vocês que elas são genuínas. Now, the Bible has said, prove all things and hold fast to that what's good. For with stammered lips and other tongues will I speak to this people. This is the rest that I said that they should enter into. Over in the book of Isaiah. Agora, a Bíblia disse, examinai tudo e retende o bem. Pelo que, por lábios gaguejantes e por outras línguas, falarei a este povo. Este é o descanso que eu disse em que eles deviam entrar. No livro de Isaías. Now, I would suggest this so that the sanctuary will only be ministered by one gift at a time. For it brings us straight back in order again of what I'm trying to say. If one's speaking,
let the spirit of the prophets be subject to the prophet. Do you understand? Agora, sugiro isto, de modo que o santuário seja ministrado somente por um dom de cada vez, pois isto nos traz direto de volta à ordem, novamente, do que estou tentando dizer. Se um está falando, que o espírito dos profetas esteja sujeito ao profeta. Entendem? Now, let those who have a ministry to the body of Christ. And now, it's being said, now let it be done. Let those who have a ministry to the body of Christ wait on their ministry, because it is a ministry from Christ to the church. But you can't all minister at the same time. There's got to be one at a time. Agora, que aqueles que têm um ministério ao corpo de Cristo, e agora foi dito, agora que assim se faça, que aqueles que têm um ministério ao corpo de Cristo esperem o seu ministério, porque é um ministério de Cristo, a igreja, mas vocês não podem ministrar todos ao mesmo tempo, tem de ser um de cada vez. The Branham Tabernacle shall be like this. Let those who speak with tongues, and those who interpret tongues, and those have prophecy that's to be given to the church, let them come among themselves early, before the meeting starts. Let them gather in an appointed room and wait on the ministry of their Lord. O tabernáculo Branham deve ser assim, que aqueles que falam em línguas e aqueles que interpretam línguas e aqueles que têm profecia a ser dada à igreja, que se reúnam uma parte cedo antes da reunião começar, que se reúnam numa sala designada e esperem o ministério do Senhor. As the pastor has to do himself before he comes into the audience. He must take the Bible, study in the quietness of his room, in the Spirit, and be anointed to come out before the audience to speak. If he doesn't, he's going to be confused when he gets out there. Como o próprio pastor tem de fazer antes de vir à audiência, ele deve pegar a Bíblia, estudar na quietude da sua sala, no Espírito, e estar ungido para sair a falar perante a audiência. Se não fizer isso, ele vai ficar confuso quando sair lá. Let each man and each woman with a spiritual gift come before the Lord, and being that the pastor has a single ministry, he is a prophet. The English word of preacher means a prophet. That's a foreteller of the word. Que cada homem e cada mulher com dom espiritual venha perante o Senhor. E sendo que o pastor tem um ministério individual, ele é um profeta. A palavra em inglês, um pregador, significa um profeta, isto é, um que declara a palavra. Let those who have ministries that has to be part of someone else, like one to speak with tongues and another to interpret, they wait together on their ministry. E aqueles que têm ministérios com participação de outra pessoa, como um falar em línguas e outro interpretar, esperem juntos o seu ministério. They cannot stay in a private study and speak in tongues and then come tell the other what he said, because he'd have both tongues and interpretation. Eles não podem ficar em uma sala particular e falar em línguas e então ir dizer ao outro o que ele disse, porque ele teria tanto línguas quanto interpretação. Estão vendo? Now, if he has that, very well. We want to receive it like that. And we want the church to benefit by these gifts that's in our church. God sent them to us, and we want our church to benefit by these spiritual gifts. Agora, se ele tem isso, muito bem, queremos receber assim, e queremos que a igreja se beneficie destes dons que estão em nossa igreja. Deus os enviou a nós e queremos que nossa igreja se beneficie destes dons espirituais. So let the man who speaks with tongues, and the one who interprets, and the one who prophesies, let them come together before the church ever meets. Let them meet in a room to themselves, waiting on the ministry of the Lord to the church. Is it understood?
Assim que o homem que fala em línguas e o que interpreta e o que profetiza se reúnam antes da igreja se reunir, que se reúnam numa sala, só eles, esperando o ministério do Senhor à igreja. Está entendido? And then, like this, if Brother Neville say, well, now let me say this. If Brother Collins speaks with tongues and Brother Hickerson gives the interpretation, then they have a ministry together for the church. E então, desta maneira, se o irmão Neville, digamos, bem, agora, permitam-me dizer isto. Se o irmão Collins fala em línguas e o irmão Hickerson dá a interpretação, então eles têm um ministério juntos para a igreja. Now that isn't the ministry of Brother Neville. That's your ministry to the church. I'm giving this as example. Agora, esse não é o ministério do irmão Neville. Esse é o ministério de vocês, a igreja. Estou dando isto como exemplo. Then you, brethren, should be just as interested in getting your ministry in the place in the house of God as the pastor is interested in getting his, because it's just essential that you do it. But you can't do it in the privacy of your own room if you speak and you interpret. You've got to come together. Então devem estar tão interessados em ter o ministério de vocês no lugar, na casa de Deus, quanto o pastor está interessado em ter o dele, porque é igualmente essencial que o façam. Mas vocês não podem fazer isso na privacidade de sua própria sala. Se você fala e você interpreta, vocês têm de se reunir. Now, come together in the church, off in a room to yourself, because you have a private ministry. It's not an openly ministry. It's one that's to help the church. See? Agora reúnam-se na igreja, só eles, num cômodo, porque vocês têm um ministério particular. Não é um ministério público, é um que é para ajudar a igreja. Estão vendo? It's something to help the church, but it isn't to be done in the main congregation only the way I'm going to tell you it is to be done. See? É algo para ajudar a igreja, mas não deve ser feito na congregação principal, só da maneira que vou lhes dizer como ser feito. Estão vendo? Then, whatever Brother Collins speaks, and Brother Hickerson gives the interpretation as example, then let Brother somebody write this down, what it is. Então, o que quer que o irmão Collins fale e o irmão Hickerson dê a interpretação como exemplo, então que o irmão fulano anote isto, o que seja. And then, if it's coming, now we all know that the Lord is coming. We're aware of that. And if Brother Neville got up each night and said, behold, the Lord is coming, behold, the Lord is coming, that would be all right. See? But he's saying that, the pastor, at the platform, for he's got the word for that. E então, se está vindo, agora todos sabemos que o Senhor vem, estamos cientes disso. E se o irmão Neville se levantasse cada noite e dissesse, eis que o Senhor vem, eis que o Senhor vem, isso estaria bem, vejam, mas ele está dizendo isso, o pastor, na plataforma, porque tem a palavra para isso. And if he be a pastor, prophet to the church, or a pastor rather, he's to study the word of the Lord and tell you what's written in the word of the Lord about the coming of the Lord. And you're warned by that. E se ele é pastor, profeta, a igreja, ou pastor, melhor dizendo, ele deve estudar a palavra do Senhor e lhes dizer o que está escrito na palavra do Senhor acerca da vinda do Senhor. E vocês são advertidos por meio disso. A ministry otherwise to the church which he wouldn't have any connection with is tongues, interpretation of tongues, which is prophecy, or a prophet speaking. That's something that's not written in the word. Um ministério, por outro lado, a igreja, com que ele não teria nenhuma conexão, são línguas, interpretação de línguas, que é a profecia, ou um profeta falando. Isso é algo que não está escrito na palavra. What's written in the word, he's to bring it. But what's not written in the word is what you're to tell him. O que está escrito na palavra cabe a ele trazer,
Mas o que não está escrito na palavra é o que cabe a vocês lhe dizerem. Like, for instance, tell Brother Wheeler, thus saith the Lord, tomorrow in his sandpit, not to go to it, because there'll be a truck turnover or something like that, and it's got to be done. And you've spoken, and he's interpreted. Como, por exemplo, diga ao irmão Wheeler, assim diz o Senhor, amanhã em sua jazida de areia, para não ir a ela, porque haverá um caminhão que tombará, ou algo assim. E isto tem de ser feito, e você falou, e ele interpretou. And then lay that on the platform after your ministry's finished the other night, after the church, the hymns start singing and so forth. If your ministry's finished then, let them come forth with what prophecy has been given. E então coloquem isso na plataforma depois que seu ministério estiver concluído, então, de noite. Depois que a igreja, o hino, começar a cantar, e assim por diante, se seu ministério estiver concluído, então, que venham com a profecia que tiver sido dada.